Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente Deus pode fazer algo que está além de nós. Só depende de fé e oração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se eu te perguntasse, o que é fé? Fé, será que é simplesmente acreditar em Deus? A fé, ela é a certeza das coisas que eu não posso ver. Fé é você confiar em Deus além das circunstâncias. Talvez no dia de hoje as coisas não estejam como você gostaria, porém dentro do teu coração, dentro do teu espírito e dentro dos teus sentimentos, você sente esse futuro, ainda que ele não exista. Talvez quando você diga para as pessoas, elas simplesmente achem que é loucura. Mas, realmente, para aquele que não tem o Espírito Santo, as coisas de Deus, elas são loucura. E a segunda pergunta, o que é a oração? Orar é conversar com Deus. É você contar exatamente aquilo que você sente e aquilo que você acredita. Você dizer para Deus o quanto você confia nele, o quanto você confia no poder de Deus, na palavra de Deus e nas coisas que são de Deus. Acreditar em Deus é quando acontece algo que está além da nossa compreensão e ainda assim nós continuamos confiando no Senhor, sabendo que Ele quer o melhor e tem o melhor. Todas as vezes que nós passamos por uma tribulação ou por uma dificuldade, tudo isso simplesmente aperfeiçoa o nosso caráter e aumenta ainda mais a nossa confiança. Porque não existe coisa mais fácil que você simplesmente dizer que confia em Deus quando tudo está bem, quando tudo está calmo. É fácil dar glória a Deus dentro da igreja, mas nós devemos ser a imagem e a semelhança do Criador. E nada mais alegra Deus que quando nós demonstramos a nossa confiança através da obediência. E isso nada mais é que um exercício de fé. Se a gente for lá em Hebreus 11, versículo 6, a palavra do Senhor ela diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Uma coisa é fato: a nossa vida sempre vai melhorar ao lado de Deus. Ainda que por algum instante a impressão que dê não é essa. Deus ele precisa remover tudo aquilo que não vem dele. Não existe batalha perdida, porque aquela não é a batalha final. E o bem sempre vence no final. Nós não lutamos contra seres de carne ou sangue. Quantas vezes nós já não conversamos sobre isso? Então o amor é o preço da salvação. O perdão é o preço da comunhão. Ao invés de eu ficar perseguindo pessoas, eu vou encontrar dentro da palavra de Deus e dentro da minha fé um motivo para ser maior do que eu. Porque dentro do meu julgamento, o condenar, ele é muito fácil. É muito mais fácil eu encontrar um culpado do que encontrar uma razão para amar. Porque a razão de amar é simplesmente Deus. Nós só conseguimos amar quando Deus está conosco. Existem diversas pessoas que nós dizemos que amamos, mas essas pessoas, elas estão ligadas à nossa vida de alguma forma e aos nossos interesses. Se não fosse assim, quando alguém fizesse alguma coisa que você não gostasse, você não iria se exaltar. Quantos relacionamentos não acabam simplesmente quando uma coisa foi feita, um erro foi cometido? Não importa que você teve anos e anos de acerto, bastou um erro que tudo foi por água abaixo. Mas nós não acreditamos em Deus simplesmente pelas coisas boas que Ele faz,
pela recompensa, mas a nossa vida sem Deus, ela perde total o sentido. Não adianta nós vivemos em busca apenas de fama, de dinheiro, de trabalho, de reconhecimento. Se nós não temos com quem conversar, aquele sentimento de vazio, ele não passa. Às vezes nós estamos no meio de uma multidão e aquele sentimento continua dentro do nosso coração. Às vezes nós conversamos com diversas pessoas e ninguém pode nos compreender. Tudo que nós falamos parece bobagem, ninguém dá valor aos nossos sentimentos. E é justamente assim. O mal, ele não vai te dar alívio, muito pelo contrário, ele vai produzir tristeza, desespero, desesperança. Ele vai tentar fazer você crer que a morte é a melhor solução para a sua vida. Enquanto Jesus prega salvação e vida em abundância, o mal prega destruição. O mal prega para que todos sejam apartados. É muito mais fácil eu abater um animal que ele está longe do bando. E é justamente isso que o mal ele tenta fazer na nossa vida, nos desviar do caminho. A gente sabe que o caminho que Jesus propõe, ele é estreito. Só que esse caminho, ele leva a algum lugar diferente do caminho largo, que leva apenas à perdição. E não existe pior sentimento que esse, de estar perdido. Ou aquele sentimento onde parece que Deus ele está atrasado. Na verdade, a nossa fé não permite nós vermos as coisas através do tempo, porque a esperança, ela me permite alcançar esse tempo, mesmo que futuro, sem sofrimento, porque eu continuo confiando e continuo aproveitando as oportunidades que eu tenho nesse momento. Enquanto o que eu espero não acontece, tem muita coisa boa acontecendo. E tem coisas que acontecem que talvez para você não tenham valor nenhum. Mas um prato de comida, um banho, uma cama para se deitar, a palavra de Deus, eu poder ouvir um louvor, isso não tem preço. Não tem preço. E a partir do momento que nós colocamos a deixar o valor das coisas mais simples, evidentes, a nossa vida, ela começa a ganhar um poder muito maior. Por quê? Porque Deus ele começa a permanecer na nossa vida. E quando Deus está conosco, o sentimento de tudo vai bem, ainda que por fora tudo pareça diferente, dentro nada foi tocado. Então se a gente vai lá em João 15, versículo 7, a palavra do Senhor ela diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Quando Deus está conosco, quando Deus nota que das nossas palavras se tornam as palavras dele, certamente que tudo que nós pedirmos vai ser baseado nas coisas que Deus nos ensinou, nem por ego, nem por vaidade, nem por glória pessoal, mas para que o nome do Senhor ele possa ser exaltado, o nome de Jesus ele possa ser conhecido. Existem diversas pessoas que vivem em trevas, existem diversas pessoas que elas não conhecem o Senhor da forma que nós conhecemos, que nunca se atreveram a ler uma Bíblia, porque simplesmente param no primeiro ponto, onde a minha crença pessoal acha que a minha inteligência é capaz de decifrar as coisas de Deus. E quando a gente lê a Bíblia pela primeira vez sem o Espírito Santo, a gente percebe que a gente não consegue entender nada que tem naquele livro. E Deus ele teve um cuidado todo especial. Quantas parábolas não tem, quantas comparações. E a princípio parece que ele está falando de uma coisa e ele está falando de outra. E quem já experimentou ler a Bíblia vai perceber que cada vez que a gente lê, algo novo é revelado. É impressionante como as mesmas palavras elas têm um som diferente quanto mais a nossa alma se aprofunda nesse mar do Espírito. E essa sabedoria e esse discernimento, eles tranquilizam o nosso coração cada vez mais e mais, tirando na nossa vida toda essa dependência emocional. Eu acredito que a maior prisão que a gente possa viver
é eu esperar o reconhecimento do outro. Que o outro seja alguém da minha família, que o outro seja alguém da minha cidade, um amigo ou qualquer coisa. Como se a razão da minha vida fosse comparar os meus bens, a minha posse e a minha casa com as coisas de outras pessoas. Isso não tem nada a ver. Nós estamos pensando em algo maior, em algo eterno. Nós estamos nos preparando durante um curto período de tempo para poder viver uma eternidade no reino de Deus. E Jesus, ele assegurou, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Então nós vamos ter um lugar todo especial nesse reino que ele é feito de amor. E Jesus também deixou muito bem claro, não vai ter mais ranger de dentes, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Na verdade que eu venho, à medida que eu venho me aproximando cada vez mais de Deus, quanto mais eu leio a palavra de Deus, estou quase chegando novamente no Novo Testamento pela 5ª vez. Então você imagina, tá dando 1.700 e alguns dias diariamente eu me alimento da palavra de Deus, todos os dias. Se hoje eu posso fazer esse devocional todos os dias, simplesmente ligar o microfone no celular, e esse áudio que vocês escutam é um pendrive que está no som do carro, e gravar para vocês, simplesmente pela vontade, a vontade de falar de Deus, a vontade de mostrar que existe um caminho que muitas vezes eu não encontrei. Porque, e aquela igreja que nós não frequentamos? E aquela igreja que tem o poder de Cristo, mas ela está lá parada? Claro que existem muitos missionários que têm essa missão de levar, mas nós somos o levante de Deus. Eu tenho certeza que você, que tem tentado ser melhor, que tem começado a ler a palavra, que tem ouvido louvores, que pediu perdão para Deus, que acostumou-se a orar e sente que hoje você pode ajudar as pessoas. Talvez ainda você não se sinta capaz, mas o dia que você entender que o Espírito capacita, você vai notar que você sempre esteve pronto. Nós só descobrimos o que nós podemos fazer quando nós temos a ousadia de tentar. Se você não tentar, se você não mostrar que você quer, Deus ele não vai realizar. E por esse permanecer de Deus em mim, que eu sei que a minha vida ela é transformada dia após dia. Claro que vai ter sofrimento, claro que vai ter tribulação, claro que vai ter diversas coisas, mas a nossa confiança e a nossa fé em Deus, ela é baseada justamente no impossível. Porque se eu pudesse fazer, para que serviria de Deus? Deus ele vem para me tornar algo que eu não posso ser sozinho, para que ninguém diga que foi pela própria força ou pelo próprio braço. Você consegue olhar e dar a glória de Deus da sua vida, das coisas que você tem? Tem uma coisa que me deixa muito triste, é quando nós esquecemos o valor das coisas que nós já temos. E aí a gente começa a problematizar todas essas coisas, como se elas tivessem sido por conquista sua. E não foi. Talvez você não tenha mais, porque você não merece mais. Quem não é fiel no pouco, por que Deus daria mais? Se você não consegue reconhecer. E esse é um exercício que nós temos que fazer diariamente. Não vai ser nada que você não tem que vai te deixar feliz, mas é você saber o valor das coisas que já são suas. Quando Moisés ele passava pela terra, que seria a Terra Santa, o Senhor diz: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, que essa terra é santa. Moisés estava sobre um lugar, mas ele não sabia o valor desse lugar. E assim também aconteceu com Josué. Deus disse exatamente a mesma coisa para ele. Enquanto nós não temos o conhecimento, ainda que nós estejamos sobre a terra prometida, nós não vamos conseguir reconhecê-la. E é justamente, o que é tirar as sandálias? É você não ter nada, é você justamente estar nu, é você simplesmente poder sentir aquela terra, sentir aquela presença. Quando nós tiramos todas as máscaras, eu não preciso demonstrar espiritualidade para ninguém, eu preciso demonstrar amor. Não são as palavras difíceis que convertem um coração, mas é a generosidade, é a obediência.
quando alguém olha a sua vida e vê que por amor a Cristo você faz coisa que muitas pessoas não fariam. E esse amor ele tem que sempre estar muito evidente, sempre muito evidente. Ainda que o mundo tente se levantar contra nós, nós continuaremos confiando no amor de Deus. Deus não nos decepciona. Deus ele sempre esteve conosco e sempre estará. Nos piores momentos da nossa vida, quando nós não tínhamos valor nenhum, ainda assim o Senhor esteve do nosso lado. Ele não escolheu ficar do nosso lado só nos momentos que não corria perigo. E aí eu lembro da história de Pedro, que era um amigo de Jesus. E Jesus disse: olha Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. E Pedro bateu no peito e disse: comigo não, isso não cola. A questão é, quando o mundo nos coloca em perigo, você vai confiar em quem? Você vai usar da mentira para se safar ou vai continuar confiando em Deus? A gente conhece toda a história e eu acredito que o Evangelho ele fica mais bonito quando a gente transfere ele para a nossa vida. E eu fiquei pensando no pai de Jesus. Jesus pregando as boas novas do reino de Deus, todo aquele povo, aquela igreja daquela época se levantando contra ele, perseguindo ele, indo atrás dele. E na cidade dele, aquele burburinho. Ué, não é o Jesus, não é o filho de José, o carpinteiro? Será que José chegou em Jesus e falou: Jesus, o que você está fazendo, meu filho? Estão falando na cidade inteira. É curioso como sempre Deus, no final, ele vai demonstrar a humanidade e a confiança de cada um. Quando Deus ele junta 2 pessoas, é que nós podemos testemunhar a fé de cada pessoa, assim como aqueles que estavam no mesmo barco que Jesus. Enquanto Jesus dormia tranquilo, a tempestade vinha e eles começaram a se desesperar. A fé ela só pode ser demonstrada no dia a dia. E até que momento você vai continuar confiando em Deus? Hoje nós vivemos uma batalha de informações, o que é verdade e o que é mentira. Eu me abstenho de tudo isso. Ao invés de gastar o meu tempo lendo muitas vezes um jornal ou esperando que a minha esperança venha de uma notícia, eu prefiro olhar as boas novas do reino de Deus. Lá não tem decepção, lá tudo acontece de forma atemporal. O Espírito Santo ele preenche a minha vida e a minha oração ela ganha significado para Deus. A nossa fé ela nunca vai nos decepcionar. Então, quando você precisar ir além de você, saiba que somente segurando nas mãos de Deus você vai poder fazer isso. E só está dependendo de 2 coisas: a tua fé no impossível e a oração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor continue tendo misericórdia e piedade de nós, que Deus perdoe todos os nossos pecados e que nos capacite a amar, a perdoar e a ser obedientes, tudo para a honra e glória do seu nome, nunca para a nossa. Amém? Um bom dia, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A paz de Cristo.